A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um prazer receber você aqui. Hoje eu quero convidar você para tratarmos de um assunto um pouco pesado, mas um assunto que é cheio de esperança. Quero tratar com você hoje de um assunto que diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero desafiar você a compartilhar essa mensagem, a compartilhar esse vídeo, o link desse programa nas suas redes sociais. Deixa aqui também o seu like. Deixa aqui o seu like, coloque nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu leio sempre todos os comentários, tá bom? É uma alegria, é sempre um privilégio poder ver aqui os comentários dos irmãos de onde vocês são, tá bom? Então fique aí, mande aí, compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com os seus grupos de WhatsApp e daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, nós vamos estar falando sobre uma palavra de esperança para o seu coração hoje, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta então. Amém, queridos e amados irmãos, muito bem, é uma alegria poder estar com vocês novamente aqui e hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre os mortos. Dia 2 de novembro é um dia muito triste no nosso calendário, é o dia de finados, onde as pessoas saem das suas casas, elas vão até os túmulos dos seus entes queridos e ali elas relembram. É um dia de saudade, é um dia de aperto no coração. E eu quero trazer para você o que a Bíblia diz a respeito das pessoas que morrem. Será que existe alguma esperança? Será que nós podemos falar com os mortos? Será que eles podem se comunicar conosco? Então eu gostaria de falar sobre isso com você hoje. Será que a Bíblia fala sobre o que acontece com os mortos? Será que a Bíblia diz qual é a condição do homem nesse sentido? Aliás, você sabe o que Deus pensa sobre a morte? Será que Deus se alegra com a morte, ainda que seja a morte de um fiel? Será que Deus fica feliz? Será que Deus se alegra? É o que nós vamos estar vendo no nosso programa de hoje. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você é que a morte ela é uma intrusa cruel e terrível na história da humanidade. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aí com o coração apertado, você que perdeu alguém, você que perdeu um ente querido, seja há pouco tempo ou há muito tempo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a morte nunca foi plano de Deus. A morte nunca foi um projeto de Deus. A morte é uma intrusa cruel na história da humanidade. Deus havia estabelecido um plano de vida e vida com abundância, vida eterna. Porém, por causa da condição do pecado, por causa daquilo que nós falamos aqui na semana passada, aliás, você viu o vídeo da semana passada? Depois que nós terminarmos aqui, volte lá e veja o vídeo da semana passada. Nós falamos um pouco de por que nós morremos. Então, por causa da condição do pecado do homem, nós então experimentamos a morte. Mas ela nunca foi um plano de Deus, ela nunca foi algo da vontade de Deus, nem mesmo para os seus fiéis. Quando o salmista, no Salmo 116, verso 15, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a Bíblia não está dizendo que Deus fica feliz quando morre um crente. Se a Bíblia diz que ele não se alegra nem com a morte do ímpio, como Deus iria se alegrar com a morte de um crente, de um fiel? Não. A Bíblia ali está dizendo que pesa no coração de Deus. Deus sente pesar no seu coração, ele sente um peso no seu coração. Já sentiu um peso no coração por perder alguém? Deus sente a mesma coisa. Há um peso no coração de Deus quando morre um fiel seu. Então,
Se para Deus a morte é algo terrível, então isso significa que nós temos um Deus que sabe o que é esse peso no coração. A morte não precisa ser o fim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. O apóstolo Paulo diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A morte não é um fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte não é a última estação. A morte não é o fim de tudo. A morte é o começo da melhor parte para aqueles que estão em Cristo Jesus. A esperança para aqueles que morreram em Cristo. A esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe esperança para aqueles que recebem a Cristo e colocam a sua confiança nele. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não tem a última palavra. Mas para aqueles que permanecem longe de Cristo, a morte é o seu carrasco final. Porém, a pergunta que eu faço para você: você está em Cristo ou está sem Cristo? Para você que está em Cristo, a morte não tem a última palavra. Para você que está em Cristo, Paulo diz que existe esperança de ressurreição, assim como Cristo ressuscitou. Agora, para quem está sem Cristo, para quem vive uma vida fora de Cristo, longe de Jesus, sem o poder da ressurreição de Jesus, a morte será um carrasco, e um carrasco terrível. Paulo também diz que a nossa esperança está na ressurreição. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós temos esperança de ressurreição. O cristianismo é uma religião que bota a sua esperança na ressurreição. Existe nesse mundo muitas propostas diferentes para encarar a morte. Existem aqueles que encaram a morte com indiferença. Existem aqueles que dizem que morreu, acabou. Não existe mais nada. Nem céu, nem inferno, não existe nada. Não existe além, não existe absolutamente nada. Existem aqueles também que dizem que depois da morte, o espírito sai do corpo e reencarna novamente. São aqueles que acreditam na reencarnação. Mas a pergunta é: como que a Bíblia encara a morte? Como que a Bíblia encara a morte? Então nós temos algumas opções neste mundo. Você pode olhar para a morte e pensar: morreu, acabou. Acabou tudo. Você pode olhar para a morte e dizer: quando eu morrer, eu vou reencarnar. Mas o que a Bíblia diz a respeito da morte? A Bíblia tem uma resposta muito certa, muito correta a respeito da morte e de como nós devemos encarar a morte. Nós vamos ver qual é a resposta bíblica a respeito disso. E a Bíblia traz uma resposta que nós podemos encarar a morte com a ressurreição. Como eu li, o apóstolo Paulo disse que Cristo é a primícia, ou as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo foi o modelo, Cristo foi o primeiro. Assim como aconteceu com ele, vai acontecer com o crente. Jesus morreu, mas ele não ficou morto lá para sempre. Com Jesus não morreu e acabou. Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia não diz que Jesus morreu e reencarnou em outro corpo. A Bíblia afirma que ele ressuscitou. Jesus não está morto até hoje. Jesus não entrou em estado de decomposição. A Bíblia diz que Deus não permitiu que ele visse a decomposição. Jesus não morreu e ficou morto para sempre. Se você for lá em Jerusalém, o túmulo dele está vazio. Para Cristo, a resposta de que morreu, acabou, não é verdade. Cristo encarou a morte não como um fim eterno, mas ele venceu a morte, ele retornou da morte. Jesus também não morreu e reencarnou.
Jesus não morreu e saiu em um espírito fantasmagórico voando por aí e se reencarnou em uma outra pessoa, ou em um bicho, em um animal, ou se reencarnou em um outro ser humano. Não. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos, ele levantou do túmulo em seu próprio corpo, mas um corpo transformado e glorioso. A Bíblia fala da ressurreição do corpo de Jesus, e Paulo diz que ele é o primeiro, ele é o modelo, ou seja, assim como aconteceu com Cristo, acontecerá com todos aqueles que nele creem. Então, Jesus ressuscitou. A Bíblia afirma que ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, aqueles que são de Cristo também ressuscitarão com ele para uma vida gloriosa e transformada. Essa tem que ser a sua esperança. Essa é a nossa esperança. E quando acontecerá essa ressurreição? Na volta de Jesus. O texto diz que os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda, na volta de Jesus. No novo céus e na nova terra que Deus fará, não existirá mais dor, não existirá mais mal, nem morte. Ali não existirá mais pecado, nem possibilidade de pecado, porque ali não haverá mais morte. Querido irmão, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um corpo glorioso, aguardando para ser restaurado na sua vida. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, os céus se abrirão, os mortos em Cristo ressuscitarão em um corpo transformado e glorioso. Na volta de Jesus, o seu filho que morreu em Cristo Jesus será ressuscitado, seu marido, a sua esposa, seu pai, eles ressuscitarão e juntos vocês viverão em Cristo Jesus, em novos céus e nova terra, eternamente, para todo sempre. O cristão encara o dia de finados com a perspectiva de esperança. Ah, sim, nós nos entristecemos pela morte dos nossos entes queridos. Nós não encaramos a morte como utopia, nós encaramos a morte como uma realidade, mas nós temos certeza de vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz exatamente isso. Meus irmãos, vocês não devem tratar ou lidar com a morte como os pagãos lidam, sem esperança, como que se morresse acabou tudo. Não, existe ressurreição para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui vai a minha pergunta para você, meu querido irmão, irmã. Você tem esperança de ressurreição? Você está em Cristo Jesus? Responder essa pergunta é fundamental. Ter a resposta e a certeza dessa pergunta é fundamental para a sua vida. Muito bem. A morte morrerá. Um dia a morte morrerá. Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 26... O último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Um dia Deus destruirá a morte. Um dia não haverá mais pranto, não haverá mais choro. No novo céu e na nova terra não existirá dia de finados. Não existirá na Nova Jerusalém cemitério, não haverá hospitais, não haverá enfermidades, doenças, não haverá roubos, acidentes, assassinatos, não haverá dor, não haverá tristeza naquele lugar. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima causada pela dor, pela morte, pela separação. Mas você precisa crer em Jesus, você precisa estar firme em Cristo Jesus, você precisa estar em Cristo para ter esperança de ressurreição para uma nova vida, uma vida transformada em uma terra nova, gloriosa e extraordinária, em nome de Jesus. Você crê nisso? Esse é o desafio. Você precisa ter esperança de vida eterna, de ressurreição em Cristo Jesus. Nossa esperança está na ressurreição. Mas como será essa ressurreição? Como será essa ressurreição? Como ressuscitarão os mortos? Como eles ressuscitarão?
Nós seremos ressuscitados da mesma forma que Cristo Jesus foi, pelo poder de Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar na ressurreição, porque elas pensam como que Deus vai trazer de volta um corpo já decomposto. Como Deus vai trazer de volta alguém que já virou pó. Querido irmão, irmã, é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. E o poder de Deus não há limites. Ele é extraordinário, ele é absoluto, ele é pleno, ele é total. Não existe dificuldades em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, narra e descreve o dia da volta de Jesus. Ele diz que os céus se encherão de anjos. Toda essa abóboda celeste azul será tomada por seres angelicais. E um desses anjos tocará uma trombeta. E um outro com uma voz de arauto, uma voz muito grande, muito alta, que o mundo inteiro escutará, falará, gritará dos céus. E o texto diz que, ao tocar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Abraão vai ressuscitar naquele dia. Abel, o primeiro crente, vai ressuscitar naquele dia. Naquele dia, o último crente que morrer também ressuscitará. Naquele dia, o seu pai que dormiu no Senhor ressuscitará. Naquele dia, sua mãe que dormiu no Senhor e tanto orou por você ressuscitará para receber a coroa da vida, a coroa de glória. Naquele dia, o seu filho que você não conheceu o rosto, que foi assassinado pela circunstância da vida, o seu filho que você sofreu um aborto espontâneo, você verá o rosto dele naquele dia. Ele ressuscitará para a glória de Deus. Ele estará vivo naquele dia, em um corpo transformado e glorioso, em um corpo extraordinário. Naquele dia, toda a multidão dos santos estarão de pé nessa terra e subirão ao encontro de Cristo nos ares, ressuscitados. Deus tem poder para restaurar, para ressuscitar, para trazer de volta corpos que morreram, pessoas que morreram há muito tempo. Deus tem poder para isso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Por meio do Espírito que habita em vós. Eu pergunto a você, o Espírito Santo habita em você? Você é templo do Espírito Santo? Só pode ter esperança de ressurreição aqueles que estão em Cristo. Aqueles que têm o Espírito Santo como selo da promessa na sua vida. Você tem? Então você pode ter esperança. Mas com que corpo nós vamos ressuscitar? Será que eu ressuscitarei em um corpo doente? Em um corpo velho? Em um corpo fraco? Será que eu vou ressuscitar com este mesmo corpo? Limitado? Enfermo? Alguns irmãos às vezes perguntam: pastor, mas e meu pai que morreu de câncer? Velho, o corpo todo machucado, deformado, enfermo. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar com aquele mesmo corpo? Não. Aquele corpo não ressuscitará. Aquela pessoa ressuscitará com aquele corpo transformado, não aquele corpo doente, aquele corpo envelhecido, enfraquecido, não. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. Ele diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Paulo compara a morte e ressurreição aqui com alguém que planta uma semente. Se você plantar um caroço de abacate, não vai crescer um outro caroço de abacate. Vai crescer uma árvore enorme. Se você comparar aquele caroço de abacate com o tamanho daquela árvore depois em idade adulta, a diferença é enorme, é gritante.
É isso que o apóstolo Paulo está comparando. Ele está dizendo que esse corpo será semeado na terra. Esse corpo, quando morrer, vai morrer com limitações, com dificuldades, algo simplório. Mas ele ressuscitará em um corpo totalmente diferente, totalmente glorioso. Um corpo sem pecado, um corpo sem doença, um corpo sem dor, um corpo sem limitações colocadas pelo pecado nessa vida. Um corpo físico, um corpo de carne e osso, mas um corpo saudável, um corpo que estará pronto para entrar na eternidade. Um corpo que poderá ver a face de Jesus glorificado. Lembra daqueles episódios da Bíblia onde homens santos de Deus estão diante da presença de Deus ou da presença de anjos e eles vão caindo? Lembra-se de Daniel, quando Daniel recebe a visita de um anjo, um ser angelical, um ser celeste, quando ele recebe a visita de Gabriel, e por causa da glória e do poder de Deus que estava ali sendo manifestado através daquele ser celeste, Daniel, em sua carne, em sua fraqueza, ele cai, e ele diz, eu então caí, estive como morto, e ele colocou a sua mão em mim e me fortaleceu. Essa carne não pode herdar a eternidade. Essa carne não pode herdar, ela é corrupta, ela é limitada, ela é afetada pelo pecado. O corpo que vai herdar a eternidade é um corpo glorioso. O seu corpo será livre para sempre da escravidão da doença. O seu corpo será livre para sempre da escravidão do pecado. O seu corpo será livre para sempre da escravidão da morte. Ele não experimentará a morte nunca mais. Ali não haverá câncer, não haverá coronavírus, não haverá enfermidade alguma, deficiência alguma. O seu corpo será perfeito, será glorioso. Nós não fazemos ideia de como será tão glorioso o corpo a qual Deus nos ressuscitará nele. Serei eu mesmo, será você mesmo, você vai se reconhecer, você vai saber quem você é, você vai ter consciência de si. Na ressurreição, ninguém ressuscita com amnésia. Nós vamos nos lembrar desta vida. Nossos olhos serão, as nossas tristezas serão todas consoladas pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Isso é símbolo de consolação plena, absoluta e total da parte de Deus, por causa da tristeza desta vida. Viveremos de glória em glória, de eternidade em eternidade, em um corpo feito para a eternidade, em um corpo pronto para entrar na eternidade. Assim será o nosso corpo. Assim também acontece conosco. Nós morremos em um corpo fraco, às vezes doentes, velhos, mas ressuscitaremos em um corpo incomparavelmente perfeito. Deixe-me dizer a você, na eternidade, seu corpo nunca mais vai envelhecer. As dores que você sofre hoje nunca mais serão sentidas. Você que sofre vendo alguém que você ama sendo atacado pela dor, pela enfermidade, isso nunca mais vai acontecer. A Bíblia diz que Cristo Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Isso significa que com a morte de Cristo, Ele conquistou para nós o direito de termos a ressurreição. Na ressurreição, um corpo perfeito, glorioso, um corpo extraordinário. Quero falar de novo com você, meu irmão, minha irmã. Você que está passando talvez pelo luto, você que está passando pela tristeza da perca de alguém, em Cristo Jesus há esperança de ressurreição. Eu quero falar com você que está talvez em uma situação de risco de morte. Talvez você esteja nos assistindo, esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez você já tenha recebido um diagnóstico terrível. Talvez você já tenha recebido um diagnóstico de condenação. Talvez a tristeza tenha tomado conta do seu coração, o que é natural.
Eu quero que o Espírito Santo, e eu oro para que o Espírito Santo, nesse momento, dê a você um conforto que apenas Ele pode dar, de que em Cristo Jesus não é o fim, de que em Cristo Jesus a morte não tem a última palavra, de que em Cristo Jesus você logo, logo despertará para uma nova vida, em um corpo glorioso. As dores que você sente nunca mais serão sentidas. As ansiedades que tomam conta do seu coração nunca mais roubarão a sua paz. Seu corpo será imune à dor, à ansiedade, à depressão. Eu pergunto a você, você crê nisso? Agarre-se em Cristo. Coloque a sua confiança nele, pois ele tem a última palavra sobre tudo, até sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Para aqueles que estão em Cristo, a morte não tem a última palavra. Existe esperança. Eu quero falar com você que está sofrendo pela perca de alguém querido, que morreu em Cristo Jesus. Logo, logo, meu querido irmão, irmã, o céu se rasgará e o seu ente querido ressuscitará para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitará e você poderá abraçá-lo e viver com ele eternamente em novos céus e nova terra. Eu quero dizer para você que perdeu alguém, a lembrança ainda te causa dor. Existe esperança de ressurreição. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o reencontro é certo. Eu quero falar com você que está sofrendo. Se você crê em Cristo, isso nunca mais vai acontecer com você. E eu quero falar com você que está morrendo. Pergunta que eu faço para você: sua vida está em ordem? Existia um rei em Israel que ficou muito doente, muito mal. E Deus enviou lá o profeta Isaías para dizer a ele que era para ele colocar a casa dele em ordem, ou seja, para que ele pudesse arrumar a sua vida, organizar as suas coisas, porque daquela enfermidade ele não escaparia e ele morreria. Deixa eu fazer uma pergunta para você: sua vida está em ordem? Talvez você esteja aí e seja jovem, na flor da juventude, com todas as suas forças. Talvez você esteja aí saudável e você possa pensar: mas eu estou longe dos meus dias, eu ainda tenho muita vida pela frente. Você não sabe, você não conhece o que existe nas curvas do destino. Você não sabe o que tem na outra esquina. A sua vida está em ordem? Se você dormisse hoje e não acordasse amanhã, você tem certeza de ressurreição? Você tem certeza de que você ressuscitará? Você fará parte da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos? Essa é a pergunta que eu faço para você. Eu quero orar por você, meu querido irmão, irmã. Quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que está sofrendo a perca. Eu quero orar por você que está sofrendo a dor da enfermidade. E eu quero orar por você que está sofrendo a dor da incerteza. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu oro a Ti, ó Deus, e peço e coloco diante de Ti esta mãe, este pai, este filho, este marido, essa esposa que perdeu o seu ente querido. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento por essa pessoa da qual a saudade está martelando o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, traga esperança para esse coração. Traga pelo poder do Teu Espírito Santo certeza de graça, consolo. Em nome de Jesus, abençoe, trazendo, meu Deus, ó Senhor, já de forma antecipada, ó Senhor, que o Senhor venha enxugar dos olhos essa lágrima, que o Senhor venha trazer, meu Deus, o consolo que esse coração precisa, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, por esse irmão, por essa irmã que está sofrendo. Esse irmão, essa irmã que a doença tomou conta do seu corpo. Ó Deus, essa pessoa, Senhor, que está vivendo talvez os seus últimos dias, os seus últimos momentos. Pai Santo,
que o Teu Espírito venha agora nesse momento e nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, mas que acima de tudo, ó Deus, que haja uma certeza absoluta da Sua graça sobre a vida, para que possa, meu Deus, ter esperança de vida eterna, para que a morte não seja um carrasco, mas para que a morte, meu Deus, ela seja apenas um momento, ela não tenha a última palavra, para que a ressurreição seja uma esperança viva neste coração. E eu oro a Deus por essa pessoa, por esse irmão, essa irmã, que não tem certeza da ressurreição, não tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu oro por esse que está afastado, que está longe, traga-o de volta, para que ele possa, meu Deus, ter o seu coração cheio da esperança, da graça e da certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, Deus abençoe o seu coração, a sua vida, de forma poderosa, em nome de Jesus. Deus abençoe você de forma extraordinária. Quero aqui agradecer a sua presença mais uma vez e desafiar você a ser aqui um parceiro desse programa. Tá vendo aqui? Tem um link, tem um QR Code aqui, onde você pode fazer parte do nosso Amigos da Missão, do projeto Amigos da Missão. Seja um parceiro, seja um colaborador. Isso tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que a bênção também retorna para você. Amém? Espero ver você aqui novamente na próxima terça-feira. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Em nome de Jesus, terça-feira estaremos aqui novamente. Um forte abraço, Deus abençoe e até a semana que vem.